Hoje a gente vai falar sobre a acentuação das paroxítonas. Eu não sei, porque eu não tive acesso ao material do professor anterior, então não sei se vocês chegaram a ver o conteúdo que é anterior a esse, né? Que é aquele conteúdo onde a gente relembra a separação de sílabas, que é algo que vocês provavelmente estudaram em anos anteriores, mas às vezes é preciso reforçar. Então, para que a gente consiga compreender e pegar bem esse conteúdo, a gente tem uma sequência que a gente precisa seguir, né? Eu estou partindo aqui do princípio de que vocês estudaram isso, mas se vocês, tio, eu não estudei isso, aí não me lembro disso, não estou entendendo, aí vocês param e falam, ou então digita aí no chat para que eu possa voltar e rebobinar, tá certo? Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é essa noção de separação de sílaba, para que vocês entendam que a palavra ela é segmentada e é assim que a gente aprende a ler, né? Quando a gente vai aprender a ler, a primeira coisa que o pessoal repassa para a gente depois do alfabeto são as sílabas, que são aquelas junçõezinhas de letras que geram sons. E aí, em seguida, a gente vai aprender que existe uma coisa dentro da palavra chamada sílaba tônica. Essa sílaba tônica vai ser aquela sílaba que a gente pronuncia com maior intensidade, com mais força. Todas as palavras têm uma sílaba tônica, todas as palavras têm uma sílaba que é pronunciada com mais força. E, inclusive, para identificar essa sílaba, a gente sempre faz aquela sugestão de, imagina que você vai gritar aquela coisa, chamar aquela coisa. E aí, quando você chama, essa sílaba tônica, ela fica mais clara porque ela vai se prolongar. Como, por exemplo, quando você vai chamar flor, casa, carro, escola, sempre vai ter uma sílabazinha no meio da palavra, ou no início, ou no final, que vai se prolongar mais. Essa sílaba é a sílaba que a gente dá o nome de sílaba tônica, tá certo? Vamos relembrar o que são essas paroxítonas. Relembrando, né, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior intensidade dentro da palavra, como eu já expliquei. Só coloquei aqui no slide para a gente ter escrito isso, né? Que às vezes fica falhando o áudio e tudo. E aí a gente precisa saber identificar essa sílaba tônica. Vamos treinar? Preciso que vocês respondam, ou no chat ou falando, quais são as sílabas tônicas de cada uma dessas palavras. Palavra pássaro, qual seria a sílaba tônica dela? Pássaro. E aí a gente tem uma regrinha, né, de que se for igual às letrinhas, tem que ficar uma de cada lado, elas não podem ficar juntas, né? Se for RR ou SS, cada um fica numa sílaba diferente. Então, aqui a palavra pássaro, deixa eu vir pra cá. A gente vai ter essa divisão, ó. Pássaro. Para identificar a sílaba tônica, primeiro a gente precisa fazer a separação de sílabas. Como a Daphne observou muito bem, esse A inicial ele é pronunciado com mais força. E todo esse conjunto onde ele está, também. Então, toda essa parte paz seria a nossa sílaba tônica, certo? Observem que a gente tem aqui uma letrinha que ela está acentuada. Sempre que você tem uma letra acentuada na palavra, isso já é um indicativo de que essa é a sílaba tônica. A segunda palavra que a gente tem é peixe. Quantas sílabas tem a palavra peixe? 3, não? 3, pronuncia aí pra gente ver. P-I-G. Pronto, você está pronunciando esse I separadamente, né? Só que ele fica aqui junto com essas outras. Então, quantas sílabas a gente fica? Ele fica aqui, ó, pei. Exatamente. E qual dessas duas sílabas que a gente tem aqui é a tônica? É a que a gente pronuncia com mais força. Ó, se a gente fosse chamar, a gente ia chamar assim, ó. Peixe, vem aqui, peixe. E aí? Qual é que se prolonga? É o pei. Pei é que se prolonga. Pensem sempre...
Você pode até chamar mentalmente, mas você vai perceber. Peixe. Você não vai chamar peixe. A palavra agora é anfíbio. Agora é para vocês saberem achar sozinho. Quantas sílabas tem a palavra anfíbio? 4. Quais são? Primeiro é an, né? Anfí. Ó, esse bio aqui, ele é pronunciado todo junto. Anfíbio. Certo? Quando a gente fala, a gente não fala anfíbio. A gente fala anfíbio. Então, a gente tem 3, né? A Daphne tinha dito ali no chat. Muito bem, Daphne. Então, anfíbio, a gente tem 3 sílabas. E qual é a sílaba tônica? Fi. Muito bem, Daphne. Então, a gente tem aqui, ó, esse fi. Se a gente for chamar anfíbio, o fi é que vai se prolongar. Então, a gente tem a palavra anfíbio com a sílaba tônica sendo fi. Agora, a gente tem a palavra réptil. E aí? Quantas sílabas tem a palavra réptil? 2. Réptil. E qual é a tônica? Qual é a mais forte? A parte rap. Essa parte aqui, primeira, né? E aí, a gente percebeu já como é que faz a separação, relembrou, né? Separação, que é essa segmentaçãozinha, consegue identificar quantas tem, e a gente consegue identificar a sílaba tônica sendo a mais forte. A gente precisa conseguir fazer isso. Se você ainda não está conseguindo, repete esse exercício, vai procurando novas palavras. Palavras que você for pensando aí no seu dia a dia, vai pegando, tipo assim, teclado, casa, e vai tentando identificar, fazer a separação e identificar. Esse estudo ele é contínuo. Vocês precisam, a gente tem um momento de aula, mas vocês precisam também pensar sobre a língua portuguesa fora das nossas aulas, tá certo? E aí vocês podem ir pensando, caso tenham tido dificuldade ainda. Se tiverem pensando, estou pensando nessa palavra aqui, mas não tenho certeza, pode ir lá no meu privado e pergunta para ter certeza, ou então pesquisa na internet, que também pode ajudar, tá certo? E aí, depois que a gente aprende isso, a gente tem uma classificaçãozinha específica para as sílabas tônicas, que é essa classificação que vai ajudar a gente na hora de acentuar as palavras. Então, é muito importante que a gente entenda a lógica disso aqui para poder aprender a acentuar as palavras. A gente precisa entender que essa classificação ela vai como se fosse de trás para frente da palavra. A gente divide a palavra nas sílabas, né? E aí você vai pensar, você identificou a sílaba tônica. Agora você vai pensar, a sílaba tônica dessa palavra é a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Vai ser uma dessas 3, ou vai ser a última, ou vai ser a penúltima, ou vai ser a antepenúltima. Não importa o tamanho da palavra, a sílaba tônica sempre ou vai ser a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. E aí, quando a sílaba tônica é a última, ela tem um nomezinho, que é esse nome aqui, oxítona. Quando a sílaba tônica é a última, a gente chama a palavra de oxítona. Essa palavra é uma oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a gente vai chamar a palavra de paroxítona. Então, se a sílaba tônica for a penúltima, que é a que vem antes da última, a gente vai chamar de paroxítona. Se vier como a antepenúltima, que vem antes da penúltima, a gente vai chamar de proparoxítona. Tá certo? Agora, ó, a gente vai ter que
para treinar, a gente vai identificar e classificar, tá certo? Então, a gente já tá aqui separado em sílabas, né? Já tá metrô, bicicleta, ônibus. A gente já tem 3 palavras, todas estão separadas em sílabas. Mas o que eu quero que vocês façam é identificar a sílaba tônica e classificar. E aí, qual é a sílaba tônica da palavra metrô? Trô. Então, como é que a gente vai chamar ela? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Oxítona, porque ela é a última, né? Aqui, vem por último. Depois dela não tem mais nada. Então, a gente vai chamar ela de oxítona. Muito bem, Luiz Gustavo. E a palavra bicicleta? Qual é a sílaba tônica? Clé. É a penúltima, tio. Pronto. A Dávila já identificou que é Clé. O Luiz Gustavo identificou que é a penúltima. E como é que a gente vai chamar ela, então? Ó, se é a penúltima, a gente vai chamar de paroxítona. Certo? É difícil de falar, mas depois vocês ficam aí treinando, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vocês ficam treinando aí. Do nada, no meio do dia. E aí a palavra ônibus. Qual é a sílaba tônica? Tá certo. Essa daí mas eu só não sei como é que identifica ela, porque ela é a primeira. Ela é a primeira, mas se a gente contar aqui, ó, última, penúltima, a gente chama aqui de antepenúltima, né? Ela é a primeira, mas ela também é a antepenúltima. Percebe isso, Luiz Gustavo? Então quer dizer que a antepenúltima é a primeira palavra? Não, nem sempre a primeira sílaba é a antepenúltima. Mas nesse caso aqui é a primeira. A primeira é a antepenúltima também, porque só tem 3 sílabas, né? Se tivesse outra na frente dela, aí não seria a primeira. Então, como é que a gente chama se é a antepenúltima? Proparoxítona. Isso, exatamente. Então, ela é uma proparoxítona porque é a antepenúltima. Então, confira. Metrô, bicicleta e ônibus, tá certo? Então, sempre que eu pedir para você classificar a sílaba tônica, você vai fazer esse processo. Primeiro você separa a sílaba. Segundo passo, você identifica a sílaba tônica. E terceiro passo, você vai classificar. Não é uma coisa que você só olha para a palavra e você tem que fazer esse processo. Com o tempo vai se tornando mais fácil, mas inicialmente vocês vão sempre ter que separar as sílabas, classificar e aí separar a sílaba, identificar a sílaba tônica e em seguida classificar. São 3 passos, tá bom? Beleza, mas para que é que serve esse conhecimento? Onde é que vocês vão usar, né? Que é uma coisa que eu sempre procuro estar chamando a atenção, porque às vezes a gente não se concentra numa coisa, porque a gente não sabe nem para que serve. Mas aí a gente precisa saber, sempre ter esse pensamento crítico e saber onde é que a gente vai utilizar esse conhecimento, tá certo? Então, às vezes, ao escrever uma palavra, a gente está escrevendo um texto, e aí pode ser que você fique em dúvida, será que essa palavra é acentuada ou será que ela não é acentuada? Quando isso acontece, você pode recorrer às regras de acentuação. E todas as regras de acentuação, elas são baseadas nessa classificação das sílabas tônicas, né? Das sílabas tônicas. Identificar a sílaba tônica é importante porque através dela a gente vai determinar se uma palavra é acentuada ou não. E esse conhecimento também é importante para descobrirmos qual será a sílaba acentuada,
Porque a sílaba acentuada de uma palavra sempre vai ser a sílaba tônica. Só que você precisa saber qual é a sílaba tônica para saber onde é que vai esse acento, né? Além disso, é importante que vocês tenham, né, uma competência que a gente precisa trabalhar na língua portuguesa, é escrever conforme a língua padrão. Então, a gente precisa acentuar as palavras corretamente para que a gente possa demonstrar esse domínio que a gente tem, tá certo? Oi, Luiz Gustavo. Todas as palavras são obrigadas a ter acento? Não, é justamente isso. Nem todas as palavras têm acento. Algumas palavras têm, olha aqui no nosso texto. A gente tem aqui, ó, palavra saber, não tem acento. Identificar. A gente vai saber com as regras da acentuação. Primeiro temos que descobrir a coisa, né? Separar e depois ver. Isso. É um processo. E aí a gente precisa... Algumas a gente já sabe por instinto, né? Porque a gente já viu tanto essa palavra que a gente sabe que ela não é acentuada. Como são os exemplos aí da palavra casa, planta, carro. São palavras que a gente já viu escrita várias vezes, então a gente sabe que não tem acento. Mas tem outras palavras, né? Que a gente pode nunca ter visto. E aí a gente precisa tirar a dúvida. Será que essa palavra é acentuada ou não? Será que esse acento tá correto? Esse acento onde eu botei? Ou será que não? E aí é aí que entram as nossas regrinhas de acentuação. Tá certo? Então lembre-se, toda sílaba acentuada é tônica, mas nem toda sílaba tônica é acentuada. Então existem palavras acentuadas e existem palavras que não são acentuadas na língua portuguesa. Tá bom? E aí a importância da acentuação. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem duas frases. Na primeira frase, o menino está dizendo aqui, ó. Sou apaixonado por sorvete de coco. Não tem acento, né? A palavra coco. Priscila. Mas olha só nessa segunda frase. Se o menino disser, sou apaixonado por sorvete de cocô. A gente já vai ter uma outra frase que provavelmente não é a frase que o menino queria dizer, onde a palavra coco ganha um significado diferente. É uma outra palavra, não é mais a palavra coco. Então, é um exemplo onde a acentuação faz toda a diferença. Então tem palavra que a gente fala de um jeito, aí ela não tem acento. Aí se a pessoa falar de uma forma diferente, aí ela vai ganhar um acento. Isso, porque aí a sílaba tônica mudou de lugar, né? Na palavra coco, a sílaba tônica é a inicial. Na palavra cocô, a sílaba tônica é a final. Mas se você parar para pensar, tem muito mais pouco palavras assim, porque é muito difícil a pessoa ter uma palavra e depois falar outra palavra para ter acento. Sim. É muito mais difícil ter palavra que tem acento. Mas é mais comum do que a gente imagina. É. Vamos ver o segundo exemplo. Viajo pelo deserto montado num camelo. Aqui a gente tem a palavra camelo que se refere a animal, né? Priscila? Mas se você disser viajo pelo deserto montado num camelô, já é uma outra palavra. Venha pra cá. Fique aqui. O camelô se refere a um vendedor ambulante, né? Então, imagina a pessoa viajar pelo deserto montado num camelô. Coitado do camelô. Então, a gente tem aí outro exemplo onde a acentuação faz diferença entre duas palavras. E aqui a gente tem outras palavras, né? A gente tem a palavra país, que tem acento. A palavra paz, que não tem acento. Então, são as mesmas letras. O que diferencia uma palavra da outra é a acentuação. Palavra baba, palavra babá. Manga, mangá. Forro, forró.
sábia e sabiá. Então, a gente tem palavras diferentes, que a única diferença entre elas na escrita é a acentuação. E na fala é porque a gente faz essa pronúncia mais forte, né? Então, fiquem atentos a isso também, porque às vezes você vai escrever uma coisa numa rede social, ou então um texto que você está escrevendo para entregar para um professor, e aí você esquece de botar o acento de uma palavra, e aí muda o significado. Ou então você coloca um acento onde não tem. Então, isso é importante, e por isso que a gente precisa prestar muita atenção na hora de conhecer as regras, tá certo? Então, agora vamos aprender a acentuar as paroxítonas, né? Caso vocês não tenham estudado lá no início, eu vou recomendar para vocês aqui. Deixa eu olhar aqui qual é a página. No livro de vocês, na página... Só um instante, é porque eu... Pronto. Na página 128 e 129. Na página 128 e 129 de vocês, tem falando sobre sílaba tônica, tem falando sobre a acentuação das oxítonas e das proparoxítonas, tá certo? Então, tem esse conteúdo inicial. Eu não coloquei aqui porque esse conteúdo, eu acho que ou vocês já viram, se vocês não tiverem visto, até vocês podem dar uma olhadinha se vocês tiverem. Eu tenho certeza que a gente não viu. Aí a gente pode ver ele, tá certo? Mas para hoje, como eu não sabia se vocês já viram, eu trouxe só as paroxítonas. Então, mas eu recomendo que vocês releiam, né? Mesmo que vocês não vá fazer a atividade, escrever, releiam, tentem identificar, tá bom? Na página 128 e 129 do livro de vocês. Coloca aí anotado no caderno como uma sugestão, tá certo? De estudo. Mas vamos para cá, para as paroxítonas. Lá no livro de vocês, na página 156, a gente tem as regrinhas. E elas estão bem simplesinhas. A acentuação das palavras paroxítonas de acordo com as terminações. Lembrando, paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, vamos lá. A gente tem aqui a palavra... alguns exemplos aqui de palavras terminadas. Se a palavra for terminada em L, em PS, em R ou em X, a nossa paroxítona será acentuada. E a gente tem aqui os exemplos, né? Palavra fácil, palavra bíceps, palavra caráter, palavra tórax. Então, são exemplos. Você vai pensar, se a palavra... Na hora que você for responder lá as questões, vai ter umas palavrinhas que não estão acentuadas e ele pede para que você acentue. Então, você vai... Oi, Luiz Gustavo. O livro não está aparecendo. Na tua tela não está aparecendo? No livro. No livro? No livro. Na página 156 não está? Não tem nada aqui. Tá pesquisando a parte da questão 9, questão 10, 11. Deixa eu conferir para ver se eu não botei o número da página errado. Verdade, Luiz Gustavo. É na página 162. Olha aí, ainda bem que você percebeu. Certo? Página 162. Eu vou corrigir isso. Na página 162 do livro de vocês. Está no finalzinho, achou? Achei. Pronto. Página 162. Observe aí embaixo, né? Então, de acordo, a gente vai observar na terminação da palavra. Se a palavra terminar com L, com PS, com R ou com X, ela vai ser acentuada. Ela também vai ser acentuada se for com essas terminaçõezinhas aqui, ó. I, IS ou US. Tá certo? Se você tiver uma palavra paroxítona terminada em I,
IS ou US, ela também vai ser acentuada. E é por isso que a palavra táxi, júri, vírus, essas palavras elas são acentuadas, porque elas têm essas terminações. Então, quando você pensar, por que será que as palavras têm acento? Porque ela é uma paroxítona, porque ela tem uma determinada terminação. A gente também tem aqui esse outro grupinho. Aqui tá dividido nesses 5 para que a gente possa observar, porque os grupinhos eles são com terminações semelhantes, né? I, IS, US. Aí a gente tem o AN, ANS, AN ou ANS, que são as versões nasalizadas. Não é se for terminado em A, é se for terminado em AN. A com acento, com tio, né? Com tio. Então, se for terminada em A com tio, como a palavra imã, por exemplo, ou a palavra irmã, vai ser acentuada. Se for terminada em ans, como a palavra órfãos, vai ser acentuada. Se for terminada em ãos, como a palavra sótãos, também vai ser acentuado. Então, a gente tem outros exemplos de terminações que vão fazer com que a palavra seja acentuada. Vocês podem tomar nota no caderno de vocês dessas regrinhas, tá certo? Vocês vão, na hora da atividade, vocês vão anotar essas regrinhas aqui. Vocês podem fazer até do jeito que está aqui, porque está bem claro nesse quadro. Ou vocês podem só listar mesmo as terminações. Decidam na hora que vocês forem fazer. Vocês fazem isso e depois vocês fazem as questões, tá bom? A gente também tem as terminações N e NS. Os exemplos são fórum, hífen e álbuns. E também no caso de terminação em ditongo. Se uma palavra for paroxítona e terminar com ditongo, ela também vai ser acentuada. Vocês sabem o que é ditongo? Ditongo é quando uma palavra ela termina com duas vogais, duas vogaizinhas, tá certo? Então, a gente tem aqui a palavra Polinésia. Deixa eu trazer para cá. Olha só, a palavra Polinésia, essa terminação dela com IA é um ditongo, porque a gente tem duas vogais juntas, tá certo? E aí, se tiver uma terminação, se a palavra for, são duas regras, se a palavra for paroxítona, tá? Aqui a gente está vendo que ela é paroxítona porque a tônica é a penúltima. E se ela for terminada em ditongo, também está cumprindo a regra, ela vai ser acentuada, por isso está aqui o acento. Outro exemplo é a palavra língua. Que a gente já sabe que tem acento que a gente vive escrevendo, né? Lá em língua portuguesa, língua inglesa. Mas por que ela tem acento? Porque se a gente dividir a palavra língua em sílabas, a gente vai ter duas sílabas. E aí a gente vai ver que a penúltima é a tônica. Língua. Então, lim é a tônica. Além disso, ela termina com um ditongo. O A, duas vogais. Como ela termina com ditongo, então a gente vai ter a acentuação na sílaba tônica. A acentuação não vai ser no ditongo, a acentuação vai ser lá na sílaba tônica, tá certo? Mais especificamente na vogal tônica, né? E são só essas regrinhas, 5 regrinhas. E acabou. Só aqui a questão da página, né? Que não é a 156, é a 162. Não sei o que foi que aconteceu que eu botei 156. E aí vocês vão fazer a atividade lá da página 162 a 163, que na verdade é só da 163, porque da 162... Deixa eu ver. Porque da 162 é a explicação.
Então, vocês vão fazer lá da 163 as questões 2 a 5. E aí, lembrem-se de ficar retomando o quadro da página 162, onde tem as regras, para vocês conseguirem responder. É de 2 a 5. Aí é A2, A3, A4 e A5 ou é só A2 e A5? A2, A3, A4 e A5. Certo. Ok. Então, vocês podem ir lá. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau. Até já já. Vai.